tudo bom com vocês? Hoje eu venci na vida. Nosso amigo Ícaro vai agora estar na nossa mesa de debate e eu vou perguntar, já que a Ivne disse que eu gosto muito de perguntar, a Nádia disse que eu gosto muito de perguntar, e hoje o meu papel vai ser facilitar a vida de vocês, só que não, para que vocês possam aí ter um bate-papo sobre um tema bem legal, pensando um pouquinho fora do saleiro sobre cristianismo. A gente fala muito sobre ser cristão, fala muito sobre como eu posso ser um bom cristão, ou o que você deve fazer para ser um bom cristão. E a verdade é, Ícaro, nosso futuro médico, para você, aliás, você é cristão fora da igreja? Ou melhor, nós vamos falar sobre cristianismo fora da igreja. Primeira frase que vem na sua mente sobre esse tema seria qual? Excelente frase, né? Venceu na vida. Percebe-se que ele estudou o tema. Você viu como é fácil? Me colocaram aqui uma situação assim que eu tô desestruturado, inclusive, enfim, mas deixa eu tentar formular essa frase que tá aqui na minha cabeça. A frase pregue com atitudes, não com palavras. Pregue com atitudes, não com palavras. Olha aí. Se possível, com palavras. Se necessário, com palavras. Ficou bem mais fácil, só que não. Foi uma frase. Isso, pregue. Se for necessário. Rapaz, o nosso nível aqui é bem alto. Nós vamos falar agora com a nossa amiga Ivan. Nosso amigo Ivan, né, sobre esse tema aí de ser cristão dentro da igreja. A gente vê que muita gente, né, dentro da igreja você vai direto pro céu. Mas quando sai das portas da igreja, parece que o cristianismo acabou. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Primeira frase que vem na sua mente quando a gente fala sobre esse tema. Cara, eu acho que penso assim, numa frase bem curtinha, né? Mas eu penso em ser exemplo. E aí, independente de onde eu estiver, ser exemplo. Ser exemplo. Agora sim. Gostou? Gostei. Mas não conta. Nossa amiga Ivne, pra você, nossa amiga Ivne, a primeira frase que vem na sua cabeça quando a gente fala sobre cristianismo, sobre ser ou não ser cristão. Essa é a minha frase, tá, galera? Ser ou não ser, eis a questão. Mas pra você? Né, fora da igreja, você é crente, né? Essa pergunta. Então, eu oro pra ser, pra que Deus continue me conduzindo nesse caminho. Eu não sei, gente, tem uma frase curta pra isso, não. Muito boa sua participação. Mas você arrasou. Tô contigo. Aqueles que acham... Eu vou usar essa frase que você nem usou, eu vou usar. Eu vou usar pra vida essa frase. Essa frase eu vou levar pra vida. E agora, né, vocês tanto esperaram, Nádia, a frase mais planejada do dia, né? Ela passou horas e horas pensando, teve oportunidade. Ela tem um delay, gente, então por isso eu deixei ela por último. A gente lembrou o irmão. Nádia, quando a gente fala sobre ser cristão fora da igreja, qual é a primeira frase que vem na sua mente? A hipocrisia do ser cristão. Gostei. E agora, depois de tantas frases bem elaboradas, como principalmente a da nossa amiga Ivne, nós começamos o nosso podcast de hoje. E você, fora da igreja, é crente? Podcast Temperado. Vamos lá. Vamos começar um pouquinho falando sobre esse cristianismo, sobre ser cristão e tudo mais. Tem uma galera aí que quer ser cristão ou que tem aversão a ser cristão. E aí eu vou começar, quem se sentir à vontade, né, para falar sobre, na opinião de vocês, o que é ser cristão? Eu acho que tem muito a ver com a etimologia da palavra mesmo. Cristão é alguém que segue a Cristo. Então o primeiro ponto para ser cristão, você precisa entender quem é Jesus. Se você não sabe quem é Jesus, você não pode ser um cristão. Porque você precisa acreditar em Jesus, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu acho que uma das coisas mais assim, fantásticas do cristianismo é porque ele vai ao contrário que o cristianismo ali foi insuflado numa época ali onde a maioria das religiões elas andavam em uma direção e o cristianismo vem em outra, em abnegação, em resignação, em honestidade, em humildade,
em empatia, coisas que a religião, a maioria das religiões não tinham isso, relacionamento. Então eu acho que ser cristão, se for para resumir, é amar Jesus Cristo, seguir a Jesus Cristo e amar as pessoas. Perfeito. Nesse sentido, Ivan, os seus amigos hoje, ou seus colegas de classe na faculdade, como eles veem o cristão? Para eles, se você fosse se colocar no lugar deles. Então agora não é a Ivne aqui falando, é os colegas de classe da Ivne, e eu perguntasse, para você, o que é um cristão? Na sua opinião, o que eles responderiam? Aquela galera lá que diz que segue Cristo, né, da Bíblia. Aquele pessoal aquele lá. povo ali que faz umas coisas assim diferenciadas, entende? Quer ser diferentão, entende? Essa galera aí. E os seus colegas de classe, Ivan? O que eles falariam? Cara, assim, por ser adventista, né, pelo menos nas experiências que eu tive, sempre foram muito relacionadas aos sábados. Então o pessoal agradece muito por eu ser adventista, porque eles conseguem faltar várias aulas aos sábados, né? Mas fora isso, eu espero que eles entendam o cristianismo como um lugar onde existem pessoas que são diferentes, né? E que eu seja essa pessoa diferente diariamente para dar esse testemunho. Eu acho que essa resposta, Juvenal, também vai depender da galera que tá ali, né? E vai depender também das experiências que cada um teve com alguém que foi cristão, que passou pela vida daquela pessoa, ou o conhecimento que ele tem a respeito desse povo cristão, né? Também porque a gente tem dois lados, né? A gente tem as pessoas que tiveram relações com cristãos que de fato foram cristãos e eles deixaram bons frutos ali, né? Mas a gente tem aquela galera que é totalmente hipócrita, né? Que diz que é cristão, mas aí... Dentro da igreja diz que né? Mas fora só da que igreja? fora da igreja totalmente nem parece. E deixa um legado completamente negativo para os que estão nessa caminhada, que a gente acaba sendo julgado por aqueles que não souberam como lidar com isso. Ou às vezes não é cristão assim, no sentido de cometer coisas absurdamente que é contra o cristianismo, mas também da maneira como essa pessoa prega essa verdade nela, entendeu? E aí tem até uma frase que o André Massa ele fala, que é assim, que são pessoas, são cristãos travestidos de um falso evangelho. Isso. Que, assim, eu sou cristão, mas usa o evangelho e traveste, ele se veste assim, um lobo vestido de cordeiro para enganar, para tentar usar a Bíblia para enquadrar no eu acho. E aí fere pessoas, fere a Deus, princípios e muito mais. Você tá saindo muito bem nesse papel, viu? Obrigado. Obrigado, acho que vou continuar assim. Nesse contexto, o Ícaro, a gente começou perguntando pra ele o que era ser um cristão. Ele falou que ser cristão, o princípio de tudo era conhecer Jesus. Pra você, nesse contexto, conhecer Jesus é o suficiente para ser um cristão? Não é que o inimigo conhece. Ele conhece que treme, mas esse conhecer não é o suficiente. Acho que o maior desafio, na verdade, é colocar em prática o ser cristão. Caraca, ela foi muito importante, porque eu ia responder que sim. E eu Eu ia responder que sim. E eu pensei também. E aí quando ela falou isso, caraca, é verdade. Não basta só conhecer. Pensando fora do salão. Pensando fora do salão, tá vendo? E a Nádia é interessante porque assim, a Nádia ela tem uma história de vida bacana. Não, mas de verdade. Essa parte não tá De verdade, ela tem uma história de vida bacana porque a Nádia estudou num colégio adventista. E, não, todo colégio, né? Enfim, todos nós temos esse contato, mas ela estudou no colégio adventista, no internato. E principalmente no internato, você tem pessoas não só da sua cidade, tem pessoas de vários estados, várias cidades, várias culturas diferentes. E lá que você vivenciou vários tipos de pessoas que se diziam ser cristãos, que até pregavam, né, que até cantavam, mas que de dia na igreja era uma coisa e de noite poderia ser outra. Nesse contexto, tá, Ivan, e depois a Nádia pode até complementar, o que eu preciso fazer então para ser um verdadeiro cristão? A gente entendeu que ser cristão não vem apenas do conhecer, porque tem muitas pessoas dentro da igreja e fora da igreja que conhecem a Cristo. A Nádia deu um exemplo aí forte, diz que até o próprio inimigo conhece a Cristo. Mas entre conhecer e ser um cristão existe uma linha tênue nisso daí. Então, contribui pra gente, para me ser um bom cristão. O que eu preciso?
Certo. O conhecimento ele é muito bom, ele é muito válido quando a gente age conforme ele fala, né? Eu acho que o cristianismo passa muito por aí. Eu vou defender um pouquinho também a igreja, né? A gente está falando muito assim da questão de agir de maneira hipócrita dentro da igreja, e realmente isso é verdade. Mas a experiência que eu tenho tido, assim, que não é muito grande, mas o que eu tenho visto é que pessoas que geralmente se envolvem pouco dentro da igreja, em geral, são pessoas que tendem a se desviar mais fácil dos caminhos do Senhor, né? Dos caminhos de Cristo. Eu acho que esse envolvimento na igreja, ele é importante, ele é necessário. Viver em comunidade. E viver em comunidade. E tipo assim, não importa se você tem, sei lá, 300 cargos, eu sei que você pode se afastar, isso é comum, mas eu acho que é mais difícil, né? Porque a partir do momento que você se envolve, você age realmente como Cristo queria, independente do cargo que você tem na igreja, eu acho que isso de fato é ser cristão, né? Não só conhecer, como a Nádia muito bem colocou, né? Mas acho que a diferença entre nós e o inimigo é essa. Ele conhece, mas não pratica, né? Não age conforme Cristo quer que a gente age, cara. E aí a gente entra num ponto até legal, que a gente debateu muito, né, Ivy, nos últimos podcasts, de que eu preciso ser a igreja. Eu preciso ser a igreja dentro da igreja, da nave da igreja, ou do local da igreja e fora da igreja. Mas, Ivy, essa história de eu preciso ser a igreja, né? Porque assim, você avalia, muitas pessoas olham para Ivy, olham para o Ivan, olham para a Nádia, olham para qualquer pessoa e generalizam. Aquela pessoa não é crente, não é um cristão. Você acredita que existe igreja sozinha? Não acredito. Até porque às vezes, como a gente estava comentando, esse papo da gente estar dizendo muito que eu sou a igreja, mas essa igreja não existe sem nós, né? Perfeito. E até a igreja instituição, ela também não acontece sem a comunidade que existe ali. Então, eu acredito que não tem como eu sou a igreja, mas eu não sou essa igreja sozinha. Não Perfeito. tem como. E Nádia, nesse ponto, eu não sou a igreja sozinha, a igreja somos nós. Mas até que ponto esse nós pode influenciar no meu cristianismo? Porque veja bem, eu preciso ser um cristão onde quer que eu esteja, não só dentro da igreja. E tem até um meme que viralizou, uma jovem dançando, e a outra falou assim, e ela não era da igreja, ela não era crente, né? Mas vê só, o meio que ela estava, o que aconteceu, minha pergunta é, até que ponto o meio o qual eu estou inserido pode envolver ou pode influenciar no meu cristianismo? Deu pra pegar? Mais ou menos. Teve um delay aqui. Eu falei pra vocês. Deixa eu desenhar pra você. Eu preciso ser cristão dentro e fora da igreja, Sim. Correto? Sim? Sim. Muito bem, ela entendeu a nossa pergunta. E aí, Mas olha só, o meio muitas vezes pode fazer de mim um cristão melhor? com certeza, agora eu entendi. Como Por pode isso- fazer um pior Por isso a também, né? necessidade, a Bíblia mesmo diz, melhor andar em dois do que um, porque quando um cair, o outro levanta. Por isso a necessidade de andarmos em comunidade, por isso que Deus criou a igreja como instituição, como esse meio de comunidade, porque Ele sabia da nossa necessidade de fortalecer um ao outro. A questão é que a igreja, com o decorrer do tempo, ela foi tomando uma forma negativa por conta dos próprios cristãos. Mas a gente não pode negar a importância que ela tem na nossa caminhada cristã. Eu digo isso por isso que está acontecendo. Isso que acontece, que é o podcast, que é a reunião, que é a maneira como a gente se encontra para poder falar sobre Deus, isso nos fortalece espiritualmente. Então, o que seria de nós sem essa comunidade? O que seria de nós sem essa igreja que somos nós nos relacionando? E isso fortalece a minha caminhada. Tanto é que no primeiro podcast, no podcast anterior que a gente fez, eu estava sentindo a necessidade de conhecer mais a palavra. Eu disse, como eu vou fazer isso? E aí a gente vinha conversando, e aí depois que acabou o podcast, o Ícaro começou a falar sobre profecia, sobre a volta de Jesus, e eu falei assim, cara, eu não tô sabendo de absolutamente nada. Eu estou na igreja, mas eu não sei de absolutamente nada. E a partir desse nosso relacionamento, dessa nossa conversa, dessa nossa vivência em comunidade, eu comecei a buscar mais conhecimento sobre a palavra. Isso eu não conseguiria só. O meio, de fato, me influenciou de maneira positiva. Então... E aí, Ivan, entra num ponto bem interessante. Olha, ó, Ivan. Ou não, Ícaro. Ele pode dar um de novo, ele pode dar um de novo. Eu não confundo as duas, né? Então veja bem, hoje minha pergunta.
o círculo ao qual você se relaciona. Porque a gente fala muito, você é cristão fora da igreja, e a Nádia falou assim, o círculo que a gente se relaciona, as pessoas às quais nós nos relacionamos, influenciam nas nossas decisões, tanto pro bem como pro ruim. E se eu sou um exemplo, as pessoas que estão ao meu redor me influenciam nesse exemplo, correto? E se eu perguntasse hoje, as pessoas que estão ao seu redor, elas veem Cristo em você? É uma pergunta, assim, difícil, porque a gente fica meio que tentado a responder que sim, porque parece arrogância. E se não, também... Então, assim, E não era crente? Assim, eu vou ser bem sincero. O que eu acho, assim, o que eu penso. Eu acredito que eu poderia fazer mais, entendeu? Assim, às vezes eu vejo pessoas que se doam muito mais do que eu me dou. Eu vejo, na verdade, nem é para me comparar com pessoas. Eu acho que eu poderia fazer mais. Eu acho que as pessoas poderiam ver mais em mim, principalmente no ambiente da faculdade, que é muito complicado. Você, na faculdade, que é o meu único ambiente fora da igreja, né? É a faculdade. E assim, de alguma forma, eu sei que sim, que lá todo mundo sabe da minha religião, todo mundo sabe que eu sigo a Cristo, né? Quando tem alguma coisa de sábado, eu não preciso mais correr atrás de nada, o pessoal vai, eles já avisam, aqui é assim. Mas eu sinto que fica muito só nessa coisa do sábado, não tem aquela... Aquele impacto maior. De eu poder falar mais, sabe? Eu já tive poucas oportunidades assim que o pessoal abriu assim pra mim conversar. Eu lembro até de uma vez que a gente tava na fila do RU, né, pra almoçar. E aí, naquelas filas enormes, só o que rola é conversa, né? E você conversa de tudo ali. Eu lembro que um dia começaram a falar de igreja, de Deus. E aí eu tava num grupo assim de umas 8 pessoas comigo. Das 8, comigo 7, fora eu, né? Ninguém acreditava em Deus. Ninguém. E aí eu fiquei, meu Deus do céu. E eu quis expor minha parte do porquê que eu acreditava, né? E aí era aquele famoso, respeito, mas não concordo. Então, assim, é um ambiente, fora a igreja de onde eu vivo, que é muito difícil. Eu tento transparecer Cristo para eles, mas eu sinto que ainda não é o suficiente, que eu poderia fazer mais e que às vezes eu sinto que eu não faço esse mais e às vezes vem aquele peso, poxa, eu poderia estar, sabe? Mas eu vejo interesse até das pessoas, eu me leva um dia para conhecer a igreja e tal, e aí a gente tenta se aproveitar desses momentos para mostrar Cristo. Mas, finalizando aqui minha fala, voltando ao que eu até falei, que a gente é mais por atitude do que palavras, eu acho que se enquadra nesse contexto. Muitas vezes palavras para essas pessoas não condiz, mas uma faculdade, quando você tem uma conduta, assim, de não ser uma pessoa confuseira, de não ser uma pessoa que junta, que não espalha. Acho que esse tipo de conduta já faz com que as pessoas de alguma forma vejam... Percebam diferente. Vê só, queria um jogo rápido aqui com vocês. Começar pelo Ivan e vamos finalizar só sim ou não. Ivan, você acha que você é um personagem? Sim. Ivy, você é um personagem? Às vezes. Sim ou não? Sim. Nádia, você Sim. Ícaro? Sim. Nós deveríamos de fato ser esse personagem? Não. É porque se a gente for revelar de quem a gente é, Juvas, rapaz, a gente não vai mostrar o verdadeiro Cristo, não. Porque assim, se eu não me esforçar pra ser um personagem pra galera com quem eu me relaciono, rapaz, se eles forem ver a versão da Nádia, eu nunca jamais vou expressar o Cristo. Eu preciso colocar um personagem, não é falsa, mas eu me esforço pra ser quem eu não sou. Mas é só. Porque eu sou falsa, eu sou hipócrita, eu sou egoísta, tem pessoas que eu não suporto, tem pessoas que eu não quero me esforçar um pingo pra mostrar Deus pra elas, tem pessoas que eu não faço nem questão de mostrar pra elas que eu sou crente fora da igreja, porque é irrelevante. Mas quando eu olho pra Bíblia e quando eu olho pra necessidade e quando eu olho para o outro com compaixão, eu falo assim, eu não posso tratar essa pessoa com a realidade que eu sou. E aí eu busco em Deus forças pra... Senhor, é um personagem aqui, porque tu sabes que dentro de mim sou fraca, miserável. E aí eu boto aquela capa
tentando fazer com que um dia essa capa ela de Seja fato natural, seja né? natural. Perfeito, o Ivan vai comentar sobre isso e eu queria fazer uma pergunta pra você, Ivan. Eu tenho um pensamento um pouco inverso em relação a isso. No sentido de que o que eu sou, o que eu faço de verdade não é o que eu sou, sabe? Aquilo que existe de mal dentro de mim, por conta do pecado, não é o que Deus disse sobre mim. A minha identidade está ligada a Deus. Então, o que eu sou é tudo de bom que Ele diz que é. Mas a gente tem duas naturezas. Tréplica. Calma. Quero ver. Calma, ainda tem o Ivan. Calma, ela vai falar o Ivan. Não, eu entendo. A gente tem duas naturezas. Mas quando a gente... Aí é que entra. Quando a gente nasce do Espírito e tudo aquilo que a gente vive é de acordo com aquilo que a gente crê. Então, se eu creio que eu sou um cristão, não é porque eu sou... Não é porque uma parte... O pecado que existe em mim me faz ser hipócrita, me faz ser mentirosa, me faz ser uma manipuladora, que é aquilo que eu sou de verdade. Eu entendi. Eu não posso assumir esse mal que Essa há em condição mim. pecaminosa. Essa condição. A partir do momento que eu aceito boa, Tá entendendo? olha, ela arrasou. Tá vendo? A partir do momento que eu aceito Cristo, Deixa ela finalizar. né? Não, porque, tipo, se essa for a argumentação, então é muito fácil eu dizer que eu faço isso, que eu sou pecadora, Eu acabo entendeu? justificando. É uma O justificativa. fim justifica os meios, até porque o próprio Paulo dizia que o bem que ele queria fazer ele não conseguia. E o mal que ele não Aí queria entra fazer. no que a Nádia falou. bem Aí colocado. Paulo não queria, entre aspas, ser o reflexo de Jesus, porque é o caráter pecaminoso. Mas mesmo ele não querendo, ele fazia. Aí Não tem outra coisa pra falar. é que entra a mudança de mentalidade, A que às mudança. vezes o mundo quer enganar a gente com esse O pensamento. inimigo quer, na verdade, que a gente aceite essa visão Essa boa. visão. E isso me fez de fato pensar fora do saleiro e isso vai ser como crescimento meu, porque E eu espero que seja Eu crescimento pra me vocês via- também. eu começava a me ver de fato sobre essa realidade. Tipo, cara, eu sou falha mesmo. Mas a partir do momento que eu aceito a mudança vinda do Espírito Santo, porque eu tenho duas naturezas, eu posso com propriedade dizer, não, eu não sou um personagem. E a partir Então, daí... quando o Juvenal perguntou tu é um Isso personagem, eu eu falo falei às assim, vezes. às vezes. Porque às vezes eu vou ser um personagem, porque fora outro, eu vou escolher não crer naquilo que Deus disse sobre mim. Mas às vezes isso vai muito em conflitos. Quando a gente vive em comunidade, a gente tem muito conflitos com as pessoas, e às vezes a gente quer tratar ela como ela merece, né? Como ela merece, como a gente acha que ela merece. Mas a nossa justiça não é a justiça de Deus. Perfeito. Então, ali, quando eu ajo de acordo com a minha vontade e quero agir com a minha justiça, eu não tô crendo no que Deus diz sobre mim. E quando eu escolho dar a minha outra face pra pessoa bater, eu tô agindo pela fé, pelo aquilo que eu creio, sabe? Não é a situação, mas é aquilo que Deus diz sobre mim. Depois dessa, nós encerramos o podcast de hoje. Mas o Ivan tem uma contribuição muito importante para falar sobre isso. Ivan. Não, já falaram tudo aí. Eu ia Só acrescentar. só acrescentar uma pequena coisa, que o que a Nádia falou é muito interessante, o que a Ivy disse também, porque eu acredito que esse reconhecimento ele também é importante, né? De a gente reconhecer que realmente a gente não tem muito, assim, a oferecer, né? Quando a gente se compara com Cristo, por exemplo. Porque hoje em dia, particularmente falando, que a gente vê muito nas redes sociais e a polarização que a gente já comentou aqui várias vezes, né? Que é extrema hoje em dia, é que ou você tá totalmente certo ou você tá totalmente errado. E tipo assim, eu tô certo e só eu e tal. E não existe essa humildade que a Nádia teve, né? De dizer que reconhece realmente que ela tem que mudar, né, Nádia? E eu acho que isso é o primeiro passo pra gente Mudar, né? pra gente mudar, exatamente. Esse reconhecimento, né, que a gente precisa ter diariamente. Eu prego na igreja, eu canto, eu dou os anúncios, eu tô falando de mim, gente. Realmente é assim. A Gabi, que é minha namorada, disse da igreja. que só falta eu ser o do Ministério da Mulher, né? Matando o Ministério da Mulher, quando fui pra diretor, né? Mas às vezes, Nádia, eu achei essa tua reflexão bem importante pra mim, porque às vezes eu fico, poxa, eu faço tudo na igreja, então... Mas, cara, eu tenho que reconhecer que isso não é nada, entendeu? Tipo assim, independente de tudo isso, eu preciso reconhecer que Cristo é muito mais que tudo isso. E dentro desse contexto, sabe o que é legal e vocês precisam observar? É que todos nós, talvez alguém nunca te falou isso, mas todos nós já fomos personagens. Nós já desenhamos um perfil de o poderoso crentão e ao sair da porta da igreja nós caímos, mas isso não faz de você a pior pessoa do mundo, porque Cristo já morreu pelos nossos pecados e essa morte ela nos vale hoje como
ter a humildade de reconhecer e de buscar constantemente, porque a gente já comentou sobre isso. Ser santo não é nunca pecar. Ser santo é ainda caindo, ter a força e a humildade de se levantar e procurar se lavar. Agora a pessoa precisa ser muito assim, porque ó, sabe a vergonha de você se fazer cristão e tá ali, glória, glória. E aí você dá uma ratada e o seu pecado é exposto pra todo mundo e você ter que continuar, porque foi o que aconteceu com Davi. Davi foi um cara segundo o coração de Deus. Perfeito. Como? O cara teve que ter muita humildade, eu não sei. Será que a gente teria? Como é que nós reagiríamos? A gente aqui fazendo podcast, tal. Daqui a um tempo você descobre um escândalo da Nádia, um escândalo do Ícaro. Cara, com que cara eu vou levantar e continuar dizendo, eu sirvo a esse Deus? E foi isso que Davi fez, né? O que eu fico impressionado é que você que acompanha a gente, você já viu aí, você está assistindo pela internet, viu o IGzinho do Instagram da Ivne, nossa amiga blogueira. Por favor, seguidores. Sigam ela. Sigam, gente. Vamos buscar o 100K. E vê só. Recebi isso lá, A gente pensa, né, o seguinte, tem cristãos que ele tem duas contas. De Instagram, duas contas, né? Uma conta empresarial e a conta dele, ou uma conta evangélica e a conta dele. Eu não consigo dissociar isso. Porque eu sou... Tem mesmo, cara? Tem. Deixa eu lembrar aqui pra vocês. Não. Eu tenho. Mas aí as pessoas, elas distanciam, né, o que elas querem ser ou o que elas querem mostrar. E na verdade não pode existir essa diferenciação entre aquilo que eu sou ou aquilo que eu preciso mostrar. E é engraçado, porque é o seguinte... Ivan, eu queria que você, a partir de hoje, usasse suas redes sociais para pregar. E o maior medo das pessoas, quando isso acontece, elas pensam assim, o que o outro vai falar de mim? Gente, vê só o tamanho do mundo. Será que as pessoas vão mesmo parar só para pensar se você é realmente relevante? E nós ficamos... E elas O param. pior é que a gente pensa isso porque a gente também pensa isso. É isso, perfeito. Então assim, a gente julga o cristão, se ele é cristão fora da igreja ou dentro, porque nós muitas vezes somos, aliás, eles são reflexos daquilo que nós somos. E a nossa reflexão de hoje, desse nosso podcast, muitas vezes nós julgamos o outro, se ele é ou não cristão fora da igreja, porque nós somos assim. Eu queria até fazer aqui uma contribuição. Oxe, me deu vontade de só rir assim do nada. Como assim? Do nada, assim, meu Deus. Nós estávamos querendo fazer uma contribuição aqui. Do nada. É muita felicidade. Eu não sei, a alegria da sexta-noite. Mas assim, eu li até um artigo essa semana que, assim, é comprovado cientificamente a questão de que... Peraí, deixa eu fazer uma introdução antes. Foi até do que a Nádia falou quando ela teve o embate aqui com a Ivne, né? Mas assim, achei incrível aqui o que a Nádia falou me refletiu aqui numa coisa. Que eu entendi o que a dúvida que a Nádia tinha é uma dúvida que eu acho que todo mundo que tá assistindo também tinha, do você ser o personagem. E é o seguinte, muitas vezes por exemplo, eu tenho esse desafio de assumir a natureza de Cristo. Só que como é que eu vou perdoar se eu não consigo? Como é que eu vou ser empático se eu não consigo? Aí essa semana, foi coisa da faculdade, a disciplina de psicologia médica, o professor Leonel, né? Ele passou um artigo lá pra gente ler, e cara, é impressionante, os caras têm comprovação científica de que empatia você desenvolve com prática. Então é assim, hoje tem alguém que me praticou um mal e eu perdoei ele. Foi difícil, mas eu perdoei. Daqui a uma semana, se isso acontecer de novo, eu perdoar de novo, cientificamente é mais fácil de eu perdoar. Quanto mais você pratica o perdão, mais fácil é de você... isso é comprovado, os caras têm estudo e tudo lá de referência. Empatia da mesma forma, quanto mais você é empático, quanto mais você pratica empatia com as pessoas, mais você desenvolve, isso se torna um caráter seu. Então assim, se você, por exemplo, não tem o costume de se preocupar com pessoas, por que a igreja incentiva tanto você a estar em projeto social? Da ADRA, da ASA, dos bravadores, você vai lá e sabe, esse tipo de coisa. É justamente para desenvolver isso em você. Quanto mais você faz,
mais você vai sentir a necessidade, você vai começar a criar carinho pelas pessoas. Sobre o caráter de Jesus, eu acho que é assim, eu acho que a gente não tem o caráter de Jesus, mas quando a gente começa a praticar, começa a exercer, aos poucos aquilo vai entrando em você. E aos poucos você vai entendendo que o seu eu de antes não é mais o seu eu de hoje. E quando você parar pra pensar, você olhou assim, cara, eu sou uma outra pessoa. A pessoa de ontem não é mais a pessoa de hoje. Teve até uma pessoa que me fez uma pergunta ontem, que eu até indico pra vocês que estão em casa, nos assistindo, nos ouvindo, quem também tá aqui escutando. Tem uma série no Spotify que é Paciente 63, não sei se vocês já escutaram. Protagonizada por áudio, né? É diferente, uma experiência diferente, uma série de áudio. E é 15 minutinhos cada episódio e é protagonizada pelo Seu Jorge, que é famosíssimo, né? E a Mel Lisboa, que é uma história basicamente do mundo pós-pandemia, né? E aí o mundo se acaba, o cara volta do futuro e vem pro passado para tentar resolver o problema agora, para tentar não fazer com que lá no futuro todo mundo morra por causa da pandemia. E aí, eu indiquei pra uma amiga, ela me fez uma pergunta, se tu pudesse voltar no passado, igual esse cara fez aí na série, tu mudaria o teu passado pra isso? E agora eu faço a pergunta pro Juvenal. Boa! Essa daí! Toma uma aguinha pra engolir, pra Então vamos lá. Se eu pudesse mudar o meu passado, se eu mudaria. Incrivelmente, se eu mudo o meu passado, isso parece filme científico, né? Você muda o passado e aí existe uma cadeia, mas hoje eu sou consequência daquilo que eu vivi. O meu presente é consequência do meu passado. Quer ele tenha sido bom, quer ele tenha sido ruim. Em muitos momentos, biblicamente, as pessoas precisaram cair não porque Deus queria que elas caíssem, mas para que elas aprendessem. E o meu passado, ele é ainda que lastimoso, ainda que horrível, e ainda que eu me envergonhe de muitas coisas que eu tenha vivido no passado, elas me fizeram e me ensinaram, a dor me ensinou muitas coisas hoje. Então, muitas escolhas eu viveria diferente, mas outras eu precisaria viver para que eu pudesse aprender. Porque, para mim, só funcionou com a dor. Talvez para o Ivan funcionasse sem a dor. Ou talvez, através do exemplo daquilo que eu vivi, o Ivan aprendeu e ele não precisou passar por aquilo. Então, quando eu falo, você mudaria o seu passado, a gente quer mudar muitas coisas, ou substituir muitas coisas. Eu quero substituir o que eu vivi, só que se eu substituo o que eu vivi, eu não tenho o aprendizado que eu tenho hoje. Então a gente, eu queria viver diferente. Então se você vivesse diferente lá atrás, você não teria a cabeça que você tem hoje. Então o que você viveu lá atrás te ensinou de algum modo. Então, Juvenal, você se arrepende de muitas coisas do seu passado? Me arrependo. Mas eu não mudaria porque elas me ensinaram. E se eu tivesse no passado a cabeça que eu tenho hoje, eu mudaria. Eu teria outras escolhas, mas hoje o Juvenal não teria a cabeça de hoje se não tivesse errado. Eu não estou impulsionando as pessoas a errarem, eu estou impulsionando, levando vocês a refletirem, a aprenderem com os seus erros, ou aprenderem com os erros dos outros. E hoje a gente percebeu que o cristão, ele passa por um processo. O cristão passa pelo processo de um relacionamento com as pessoas que estão ao redor dele. A gente quer ser um cristão perfeito, mas não existe o cristão perfeito, a não ser Jesus. E quando Jesus voltar e nós vamos morar com eles, nós seremos cristãos perfeitos. E o que acontece? A gente percebeu que as pessoas que nós nos relacionamos influenciam quem nós somos. Nós percebemos que nós tentamos fazer as coisas certas, mas não conseguimos. E nós estamos chegando aí já na etapa final do nosso podcast. E aí eu chego espero ter respondido sua pergunta. Não, foi muito bem respondido. Espero ter respondido sua pergunta. E eu queria concluir com uma frase de vocês. Vocês falaram uma frase, na verdade. Mas eu vou falar uma frase para vocês e eu queria que vocês respondessem ela rapidamente e se justificassem. Como assim? A frase é: eu preciso fazer algo para ser um cristão ou eu preciso ser algo para ser um cristão, Ivan? Certo. Te vira. Nos 30. Eu acho que o fazer, ele depende do ser, né? Então, eu acho que o fazer seria algo muito pontual. Eu acho que quando a gente é um cristão de verdade,
A partir daí, né, a gente internaliza que é o Cristo, é? Obrigado. Olha, tá muito cristão. Que o Ícaro falou no começo, né? Antes de tudo eu preciso conhecer Jesus. Então eu preciso ser primeiro. E eu acho que como consequência você vai vir fazer. Aí eu vou pra segunda frase, não é a mesma frase, tá? Não é a mesma frase. Aí Eu já tava preparando. Já tava, Aí abre a boca aqui pra responder. Existe uma frase no nosso cotidiano, pode ser que daqui mas tu é bom de frase, né? pode ser que daqui a Olha as frases que a gente pode ser que daqui a alguns anos essa frase esteja obsoleta, né? As pessoas não falam mais assim, quem é de verdade sabe quem é de mentira. E elas usam essa frase pra ficar, ele não é crente não. Qual é a sua visão sobre essa frase e o cristianismo? Eu tenho medo de falar, porque é muita polêmica. Você tem todo o tempo do mundo em 30 segundos, então fica à Não, eu vontade. acredito que a gente tem que ter cuidado com essas afirmações, sim. Como a gente vem discutindo e tal, e tu fez até uma pergunta pra Nádia, eu acho que até que ponto, né, a relação pode nos influenciar e até que ponto a gente pode estar julgando os outros pela nossa espiritualidade. Porque aí entra nessa questão, a gente gosta muito de medir os outros pela nossa espiritualidade. Sendo que cada pessoa, ela vive um processo, sabe? Não existe o cristão perfeito, como você falou. Mas existem cristãos vivendo processos. E esses processos, até Jesus voltar, eles são infinitos, entendeu? O que acontece, da forma como eu creio, nesses processos? É que o cristão, a pessoa que ela crê em Cristo, e a gente não está falando aqui só em dogmas de igreja e tudo, mas em relação ao evangelho completo, a pessoa que crê, ela vai adquirindo uma maturidade espiritual nesse processo, né? Se ela realmente entrega a vida nas mãos de Deus, se ela realmente entrega, por mais que ela erre, por mais que alguma vez na vida dela ela vai ser um cristão hipócrita, mas ela, nesse processo, ela vai entender que as experiências vai trazendo essa maturidade espiritual. Então, eu acho que a gente não tem como estar medindo os outros. Mas, entrando nessa parte do maturidade espiritual, não é que quem é de verdade sabe quem é de mentira. Mas quem tem os seus princípios sabe até onde pode ir. Entendeu? Você tá demais hoje, viu? Não é eu não, o espírito. Pode, mas Nádia. É isso pra você. Eu sou quem eu conheço ou eu sou quem eu convivo? Então por que ele só bota Eu tô também aqui. Poxa vida, toda A gente vez eu falou tenho que ter o delay. A gente falou sobre cristianismo, que nós nos relacionamos com as pessoas e o meio nos Então eu influencia. sou quem eu conheço, porque a partir do momento que eu conheço a Cristo, eu vou refletir Ele para as pessoas. Porque se eu for ser aquilo que eu convivo com seres humanos falhos. Então o reflexo vai ser negativo. Então há necessidade de eu conhecer mais a Cristo, porque quando eu sou quem eu conheço e eu conheço Ele, eu vou refletir coisas boas. Porque se eu não conheço Ele, eu vou conviver com pessoas hipócritas, falsas, artificiais, eu vou acabar sendo aquilo. Mais 10 segundos pra você, porque chegamos numa contradição ainda no final do nosso podcast. No início do programa você disse que não basta conhecer. Conhecer a Cristo. Não, mas se eu sou... Falou, eu conheço a Cristo, mas não basta conhecer a Cristo. Não foi isso que você... Sim. Aí a minha pergunta foi, eu sou quem eu conheço ou eu sou com quem eu me convivo? Aí você disse, não, eu sou quem eu conheço. Eu sou quem eu conheço, sim, Jubas. Ele sempre vai ser a minha referência. A diferença foi a prática. A diferença da minha resposta da primeira para a segunda foi a prática daquilo. E agora, eu conhecendo ele, colocando em prática, porque foi o que o inimigo fez. Ele conhecia Cristo, mas ele não colocou em prática aquilo que ele conhecia. Agora não, eu conheço ele e coloco em prática. O detalhe principal... Pode falar, né? Fala se você hoje está inspirada. Não, eu falo sobre o inimigo conhecer a Deus, ele conheceu, mas ele não amou. Ele Fez amou o a si inverso, mesmo, né? Então a gente pode dizer que a prática seria o amor. Sim. A prática do cristianismo é o amor. Então, como ser um cristão diferente, ou como ser um verdadeiro cristão, é amar. Amar ao ponto de eu não precisar julgar se o Ícaro é um verdadeiro cristão. Tem até uma música eu ia falar música da Ellen White, olha. Tem uma música da Alessandra Samadão, que o nome dela, que ela mandou a música A Resposta é o Amor. É o amor, a resposta, e é justamente, né? E é isso, né? É sempre tá falando mesmo, a resposta é o amor.
É que eu até botei a pergunta do Ícaro aqui. É difícil. Meu Deus do céu. Ícaro, você é o que o mundo vê em você? Não, Por quê? porque não e sim, na verdade. Não né? ou sim. Aqui não tem meio termo. Aqui a gente não fica fora do muro, Com não. aquela então visão não. cristã de... Não, infelizmente, assim, o que eu vejo é não e sim. Não. Ai, calma que se posicione. Vamos lá no... Ninguém pode servir a dois senhores, né? Pense fora do saleiro. Tá, vamos lá. Mas não, eu acredito que não. E por quê? Porque, infelizmente, o que a Bíblia diz? Que a gente deveria ser reflexo, né, para as pessoas. As pessoas devem ver Jesus em você. Só que o grande problema é que as pessoas veem o que elas querem ver. Então, às vezes, você, Nádia, pode estar até refletindo o caráter de Jesus. Mas aí, talvez a Ivne veja isso. O caráter de Jesus está refletindo. Mas talvez o Ivan use a ótica dele para ver de outro jeito. E, infelizmente, existem dois grupos de pessoas Cada pessoa tem na nossa vida. Existem pessoas que veem em você uma pessoa de valor, um jovem de valor, e existe alguém que vê em você um eu hipócrita, um eu arrogante, e que talvez os dois sejam verdade. Talvez seja. Mas o grande problema, que eu acredito que é por isso que eu acho que as pessoas não veem quem realmente eu sou, que nós somos, é por causa que existe o preconceito. Infelizmente, as pessoas fazem pré-julgamento de alguém por conhecer. Eu tenho certeza que todo mundo aqui, antes de se conhecer, já tinha um pré-julgamento sobre o outro. Todo mundo tem. Acho quantas vezes eu cheguei numa igreja e quando, assim, às vezes o pessoal me chama pra almoçar. Às vezes eu prego, eu termino ali, vou embora. E aí você não tem aquele contato com as pessoas, né? Mas quando o pessoal me chama pra almoçar, eu almoço lá, eu fico na brincadeira, todo mundo, as pessoas chegam e assim, rapaz, eu não sabia que tu era assim, não. Eu não sabia que tu era assim, não. Não vê Rapaz. cômico. O irmãozinho ri, eu não sabia que tu, eu pensava que tu era assim todo. Eu, rapaz, o que é isso? Então, assim, na realidade, eu acredito que muitas vezes, mesmo a gente refletindo o caráter de Jesus, aí cabe também ao Espírito Santo fazer com que a visão e que a pessoa também se permita a ver. Pronto, agora chega no meu ponto que eu quero encerrar, eu quero falar que minha parte é isso. A gente tem que se forçar a ver o melhor das pessoas. Porque, cara, todo mundo tem problemas aqui, todo mundo tem defeitos, mas procure ver o melhor das pessoas, porque você vai ajudar a pessoa e vai ajudar a si mesmo. Procure sempre ver o melhor das coisas, procure ver o melhor das pessoas, que todo mundo, independente de quem seja, tem algo bom. Pessoal, a gente está chegando já ao fim do nosso podcast, foi bem produtivo, acho que todo mundo falou muita coisa e foram vários pontos de vista sobre o mesmo assunto, que era o ser cristão, ser ou não ser o cristão. E chegamos a uma conclusão. Amar a ponto de não julgar se o outro é de fato cristão. Amar a ponto de entender que Jesus nos amou. E se você está preocupado no que as pessoas vão falar de você ou como elas vão julgar você, segura aí a última frase. Nós não somos o que os outros veem em nós. Nós somos o que Cristo já viu em nós. Amém. Então não adianta o que os outros dizem. Eu preciso viver o que Cristo quer em mim. E somente através da prática, somente através da humildade, somente através da busca constante de refazer o eu, porque o bem que eu quero fazer muitas vezes eu não consigo. Então ser um bom cristão não significa nunca cair. Ser um bom cristão significa ter coragem para levantar. Então, galerinha, obrigado por nos acompanhar. Fica aí o nosso podcast de hoje, Temperados, pensando fora do saleiro. Mais tarde, outro dia, qualquer hora, tem mais.